Olá, seja bem-vindo! Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Brandon girava o celular entre os dedos, encarando as rachaduras na tela. Já fazia muito tempo que o aparelho não funcionava bem. O carregador precisava ser posicionado de um jeito específico para conectar, e a bateria mal durava metade do dia. Do outro lado da mesa, Lauren também olhava para o próprio celular, soltando um suspiro frustrado ao ver a tela congelar mais uma vez. Acho que chegamos ao ponto em que deveríamos trocar essas tranqueiras, não é? Ela disse, batendo levemente com o aparelho na mesa, para ver se ele voltava a funcionar. Brandon riu. Se não quisermos ficar sem celular de vez, acho que sim. A decisão foi tomada ali mesmo, sem muito alarde. No dia seguinte, foram juntos à loja do shopping, animados com a ideia de finalmente se livrarem dos aparelhos antigos. Na loja, o vendedor explicou as promoções disponíveis. Depois de algumas comparações, eles decidiram comprar dois modelos idênticos que estavam em oferta. A escolha foi rápida, sem muita hesitação. Eles gostavam da simplicidade de ter o mesmo celular, algo que já tinham feito antes. O vendedor começou a transferir os dados, deixando-os esperando no balcão, enquanto os novos aparelhos eram configurados. Enquanto aguardavam, Brandon notou Lauren digitando algo rapidamente em seu celular antes de entregá-lo ao vendedor. Seus dedos se moviam rápido e ela olhava para a tela com um foco incomum, mas ele não deu muita importância. O tempo passou e, logo, os novos celulares estavam prontos. O vendedor os entregou e explicou as configurações finais. Brandon desbloqueou seu celular com facilidade, testando os aplicativos, mas, ao olhar para Lauren, percebeu algo que o fez franzir a testa. Ela segurava o celular com firmeza, encarando a tela com um olhar cuidadoso, antes de digitar rapidamente um código e bloqueá-lo novamente. Você mudou sua senha? Ele perguntou casualmente. Ela assentiu sem tirar os olhos da tela. Mudei. Aquela resposta curta o fez hesitar por um momento. Era um detalhe pequeno, mas algo dentro dele se acendeu. Lauren nunca se importou muito com essas coisas. Desde que estavam juntos, ela usava a mesma senha para tudo. Não era um segredo para ele. Na verdade, mesmo antes de se casarem, ela costumava brincar que tinha preguiça de mudar e preferia a conveniência. Brandon não era do tipo controlador e nunca achou que um casal devesse compartilhar absolutamente tudo, mas aquela mudança repentina, sem explicação, acendeu um leve desconforto dentro dele. Ainda assim, ele não fez mais perguntas. Deixou passar. No caminho para casa, conversaram sobre outras coisas. Lauren mencionou um novo restaurante que abriria na cidade e sugeriu que fossem conhecer. Brandon riu de uma história que ouviu no trabalho e contou a ela. Tudo parecia bem. Ele ignorou o pequeno sinal de alerta piscando em sua mente, convencendo-se de que era apenas um detalhe trivial. Mas aquela foi a primeira ponta de um novelo, que logo começaria a se desenrolar. 10 dias depois, enquanto jantavam, Lauren ergueu os olhos do prato e disse casualmente: Vou viajar neste fim de semana. Brandon olhou para ela, mastigando devagar antes de perguntar: Trabalho? Sim. A Jessica quer que eu vá para Denver com ela. Algumas reuniões importantes na sexta e no sábado. Brandon assentiu. Já tinha ouvido Lauren mencionar sua chefe antes. Jessica era exigente, mas valorizava o trabalho de Lauren. Você vai ter tempo para fazer algo além das reuniões? Ela deu um pequeno sorriso. No sábado, depois das reuniões, vamos passear e fazer umas compras. Brandon riu. Imagino que vocês vão passar o dia inteiro nisso. Eles riram juntos. E o assunto morreu ali. Depois do jantar, sentaram-se no sofá e assistiram a um episódio da série que estavam acompanhando. Lauren parecia normal. Tudo parecia normal. Mas o normal pode ser frágil. Às vezes, pequenos detalhes escondem tempestades inteiras
prestes a desabar. Na manhã da viagem, Brandon acordou antes do alarme. Ainda de olhos fechados, sentiu o calor suave do sol da manhã filtrando pelas cortinas e ouviu a respiração suave de Lauren ao seu lado. Ela dormia profundamente, como sempre fazia antes de um dia agitado. Ele se espreguiçou e levantou, movendo-se em silêncio para não acordá-la. Foi para a cozinha e, ainda meio sonolento, pegou o celular da mesinha de cabeceira e o enfiou no bolso da calça de moletom. O aparelho novo era exatamente igual ao de Lauren, e ele nem pensou em verificar se era mesmo o seu. Fez café enquanto lia as notícias no tablet, como fazia todas as manhãs. Poucos minutos depois, ouviu o chuveiro ligado e soube que Lauren estava se arrumando. Quando ela entrou na cozinha, já estava vestida e pronta para a viagem. O cabelo ainda estava úmido, e ela pegou rapidamente uma xícara de café enquanto checava a mala perto da porta. "Quer que eu te leve ao aeroporto?" Brandon perguntou, encostado no balcão, observando-a finalizar os detalhes. "Não precisa", respondeu Lauren sorrindo. "Pedi um carro. Assim você não precisa sair de casa tão cedo." Ele assentiu. Era atencioso da parte dela, mas algo dentro dele ainda processava aquela viagem. Não era a primeira vez que ela viajava a trabalho, então não havia motivo para ele se sentir desconfortável com isso. Seu celular vibrou no bolso e ele o tirou automaticamente para verificar, mas assim que olhou para a tela, um arrepio percorreu sua espinha. A notificação mostrava uma mensagem estranha. "Mal posso esperar para te ver no hotel. Vai ser como nos velhos tempos." O nome do remetente aparecia logo abaixo. Tyler. Brandon franziu a testa. Piscou algumas vezes, confuso. Quem diabos era Tyler? Seu coração começou a bater mais forte, uma sensação estranha se espalhando por seu peito. Por reflexo, ele tentou desbloquear o celular. E, para sua surpresa, sua própria senha não funcionou. Então, ele digitou a senha dela e o celular desbloqueou. Foi quando a ficha caiu. Sem perceber, ele havia pegado o celular errado. Era idêntico ao seu e, na pressa da manhã, não notou que o aparelho que colocou no bolso pertencia, na verdade, a Lauren. Engolindo em seco, ele abriu a conversa. Era curta, mas carregava um peso esmagador. "Tyler, então, está confirmado? Você chega amanhã?" Lauren: "Sim, estarei no hotel por volta das 19 horas." Tyler: "Mal posso esperar. Vai ser como nos velhos tempos." Lauren: "Hahaha, calma. É só um jantar." Brandon sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Aquela mensagem não fazia sentido. Ele nunca tinha ouvido Lauren mencionar esse nome antes. Quem era Tyler? O que significava "como nos velhos tempos"? E por que ela não tinha contado a ele? Seu estômago se revirou. O calor subiu por seu pescoço e seu peito se apertou. Ele não conseguia parar de olhar para a tela. Então, Lauren pegou o celular da bolsa e franziu a testa. "Espere. Este não é o meu." Seus olhos pousaram no celular na mão de Brandon. E, naquele instante, sua expressão mudou completamente. A surpresa foi substituída por um nervosismo palpável. Seus olhos se arregalaram, sua respiração prendeu por um segundo. Ela percebeu. Brandon ergueu o olhar para ela, segurando o celular com força na mão. "Quem é Tyler?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio entre eles era avassalador. A cozinha, antes um lugar de rotina e calma, agora parecia um campo minado, cada segundo carregado de tensão. O celular de Lauren ainda estava na mão de Brandon. Sua tela acesa, revelando a conversa que ele não deveria ter visto, mas que agora queimava em sua mente como uma verdade inegável. Ele não conseguia tirar os olhos do nome Tyler na tela, o nome de um estranho, um homem de quem ele nunca tinha ouvido falar. Mas, pelo tom das mensagens, estava claro que ele não era apenas um amigo qualquer ou um ex-colega de trabalho. Brandon respirou fundo, tentando manter a calma,
mas seus pensamentos giravam em caos. Lauren percebeu e, instintivamente, estendeu a mão para pegar o celular de volta. Me dê, Brandon. Sua voz era controlada, mas havia um leve tremor nela. Ele segurou o aparelho por mais um instante antes de finalmente entregá-lo, sem desviar os olhos dela. Quem é ele? Repetiu, desta vez mais devagar. Lauren desviou o olhar por um segundo, respirou fundo e forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele é só um ex-colega de trabalho. Não é nada. Brandon observou cada microexpressão em seu rosto. O piscar rápido, a forma como ela umedeceu os lábios antes de responder, o jeito como transferiu o peso de um pé para o outro. Ele conhecia Lauren o suficiente para saber que, quando ela mentia, tentava soar casual, como se a resposta fosse óbvia e sem importância. Mas aquilo estava longe de ser óbvio para ele. Nada, repetiu ele, apontando para o celular dela. Porque, pelo jeito que ele fala, parece que vocês dois têm algo para lembrar dos velhos tempos. O sorriso forçado de Lauren desapareceu. Ela cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, assumindo uma postura defensiva. Você está exagerando, eu nem tinha certeza se ia encontrá-lo. Brandon soltou uma risada sem humor. Então por que marcar um horário? Porque ele sabe o nome do seu hotel. Ela pressionou os lábios, ficando em silêncio por alguns segundos. Isso foi o suficiente para Brandon ver que não havia mais como ela negar. Ela suspirou e passou as mãos pelo rosto. Olha, eu namorei o Tyler antes de conhecer você. O coração de Brandon deu um salto. O quê? Foi anos atrás, Brandon. Antes de você. Não significa nada agora. Então por que esconder? Lauren fechou os olhos por um momento, como se tentasse recuperar a compostura. Porque eu sabia que você reagiria assim. Ela finalmente respondeu, agora olhando diretamente para ele. Brandon sentiu algo se quebrar dentro dele. Assim como? Como se fosse um grande problema, quando não é. Ele passou a língua pelos lábios, tentando controlar a frustração que crescia dentro dele. Me responda com sinceridade. Lauren, se eu não tivesse pegado seu celular por engano, você teria me contado? Ela permaneceu em silêncio. E naquele momento, Brandon percebeu que já tinha sua resposta. Ele se sentiu como se estivesse flutuando fora de seu próprio corpo. Estava ali na cozinha, olhando para Lauren, tentando processar cada palavra, cada olhar, mas sua mente girava, uma onda de náusea subindo em seu estômago. Ela não precisava dizer mais nada. O silêncio entre eles já lhe dera tudo o que precisava saber. Sem pensar muito, ele passou por ela, foi para a sala de estar e se jogou no sofá. Deixou a cabeça cair para trás, encarando o teto, tentando montar as peças daquele quebra-cabeça cruel. A mulher que ele amava, aquela que ele acreditava conhecer, estava escondendo algo. Não era apenas um encontro casual, não era apenas um jantar. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Seu peito subia e descia erraticamente, como se seu corpo sentisse, antes de sua mente, que algo estava muito errado. Ouviu passos suaves e, segundos depois, sentiu Lauren parada ao seu lado. Ela não se sentou. Ficou ali, hesitante. Você vai me ignorar agora? Ela perguntou, com a voz um pouco mais suave. Brandon abriu os olhos e virou o rosto para encará-la. Estou apenas tentando entender, respondeu ele, com a voz mais rouca. Entender como cheguei até aqui, como pude ser tão ingênuo a ponto de pensar que tínhamos algo sólido. Lauren cruzou os braços, evitando seu olhar. Você está exagerando, Brandon. Já te disse que não é nada. Então ligue para ele agora mesmo. Ele soltou a sugestão antes de perceber o que estava dizendo. Foi instintivo, direto ao ponto. Os olhos de Lauren se arregalaram. O quê? Ligue para ele, repetiu Brandon, inclinando-se para a frente. Agora, na minha frente, diga que você não vai encontrá-lo. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ela mordeu o lábio inferior, seu olhar vagando pela sala,
como se procurasse uma rota de fuga. Brandon viu, e aquele pequeno detalhe, a forma como ela hesitou, como todo o seu corpo se tensionou, foi o suficiente para que a verdade o atingisse em cheio. Ele passou a mão pelo rosto, soltando uma risada baixa e incrédula. Meu Deus! Você realmente ia encontrá-lo, não ia? Lauren, você ia? Você realmente ia se encontrar com ele? Lauren fechou os olhos, frustrada. Não é assim, não é? Então me explique, por que é tão difícil pegar o telefone agora e dizer a ele que você não quer vê-lo? Ela ficou quieta. Brandon soltou um longo suspiro e passou as mãos pelos cabelos. Sabe o que mais dói? Sua voz saiu mais suave agora. Eu nunca duvidei de você, nem por um segundo. Eu confiava em você completamente. Lauren finalmente se sentou ao lado dele, mas manteve uma pequena distância. Eu não ia fazer nada, ela sussurrou. Eu juro. Ele soltou uma risada amarga. E eu deveria acreditar nisso? Ela engoliu em seco, torcendo as mãos no colo. Eu estraguei tudo, não foi? Brandon não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela, tentando ver, nela, a mulher por quem se apaixonou. Mas pela primeira vez em anos, sentiu-se que estava olhando para uma completa estranha. Finalmente, ele se levantou. Vá para Denver, Lauren. Ela o olhou, confusa. O quê? Ele colocou as mãos na cintura, inspirando profundamente. Vá, faça sua viagem. Lauren franziu a testa, cautelosa. O que você vai fazer? Ele deu um sorriso triste. Vou fazer o que eu deveria ter feito antes. Pensar em nós por um tempo. Ele se virou e saiu da sala, deixando-a ali, com a respiração presa, sem saber se sua vida tinha acabado de desmoronar. Brandon ainda estava parado na sala, observando Lauren. O peso do silêncio entre eles era insuportável. Ele esperava que ela fizesse algo, qualquer coisa, para provar que ele estava errado, para mostrar que, apesar de tudo, ele ainda podia confiar nela. Então, Lauren pegou o celular. Com um gesto lento e cuidadoso, ela o desbloqueou e foi até a conversa com Tyler. O nome dele se destacava na tela. Um lembrete desconfortável do que quase aconteceu. Brandon cruzou os braços, esperando. Ela respirou fundo e, sem desviar o olhar dele, tocou no botão de chamada. O telefone tocou 2 vezes, antes que uma voz masculina atendesse do outro lado. Ei, Lauren, disse Tyler, parecendo animado. Pensei que você já estivesse viajando. Lauren umedeceu os lábios antes de responder. Oi, Tyler. Então, sobre o jantar, não vou poder ir mais. Vou ficar presa com reuniões e trabalho o fim de semana todo. Houve uma breve pausa do outro lado. Então, Tyler respondeu sem a menor resistência. Ah, que pena. Sem problemas. A gente marca outra hora. Lauren olhou de relance para Brandon enquanto respondia. Sim, claro, quando der. Ela encerrou a chamada e olhou para ele. Com os olhos firmes, mas ainda um pouco trêmulos. Feliz? Brandon não disse nada. Apenas assentiu, embora seu rosto permanecesse inexpressivo. Lauren suspirou e guardou o celular no bolso. Vou terminar de arrumar minhas coisas. Ela saiu em direção ao quarto. E Brandon ficou onde estava, parado com um nó estranho no peito. Aquilo deveria ter sido o suficiente para fazê-lo relaxar, certo? Então, por que ele ainda se sentia assim? Horas depois, Lauren partiu para o aeroporto. Durante a viagem, ela se manteve em contato constante. Sempre que estava no hotel ou no escritório, ligava a câmera e chamava Brandon, mostrando exatamente onde estava e o que estava fazendo. Às vezes, sua chefe, Jessica, aparecia ao fundo, confirmando que Lauren realmente estava trabalhando. Brandon nunca pediu que ela fizesse isso, mas ela fez mesmo assim. Pouco a pouco, o nó em seu peito começou a se soltar. Ele percebeu que ela estava se esforçando para mostrar que ele não precisava mais duvidar dela. Quando ela voltou, a vida seguiu como de costume.
Pequenos gestos, conversas abertas e o próprio tempo foram gradualmente tecendo a confiança deles de volta. Meses se passaram, depois 1 ano, depois 2, e então, 3 anos depois, lá estavam eles. Agora, com 2 filhos pequenos, correndo pela casa, Brandon e Lauren pareciam mais fortes do que nunca. Aquele episódio parecia distante, quase irrelevante, perto da vida que haviam construído. Naquele dia, estavam no shopping novamente, escolhendo celulares novos. Lauren pegou um modelo vermelho e deu um pequeno sorriso. Você se lembra da última vez que compramos celulares juntos? Brandon riu, balançando a cabeça. Como eu poderia esquecer? Desta vez não havia tensão na expressão de Lauren, apenas nostalgia. Eles haviam superado aquilo. Brandon notou a emoção nos olhos da esposa e passou um braço em volta de sua cintura. Escolha-se o que você quiser, Lauren. Ela sorriu e pegou o celular vermelho. Mas naquela noite, enquanto Brandon configurava o novo aparelho dela, uma notificação apareceu inesperadamente em seu próprio celular. Um pedido de amizade, Tyler. Por curiosidade, Brandon clicou, e naquele momento, ao olhar as fotos de Tyler nas redes sociais, sentiu o estômago revirar. Seu filho mais velho era a cara do Tyler. O celular de Brandon tremeu levemente em suas mãos. Seus olhos estavam fixos na tela. E, por um instante, o mundo ao seu redor silenciou. As risadas das crianças na sala, o som da TV ao fundo, até os passos de Lauren vindo da cozinha, tudo se tornou um borrão distante. Ele piscou, como se piscar fosse apagar o que estava vendo, mas a imagem continuava ali, nítida como o dia. O perfil de Tyler, e entre as fotos havia um sorriso que Brandon conhecia bem, um sorriso que ele via todos os dias. Seu peito começou a se apertar, a respiração ficando mais rápida. Ele rolou pelo feed de Tyler, observando cada detalhe de seu rosto. Seus traços, o maxilar, o formato do nariz, tudo perturbadoramente familiar. Brandon virou lentamente a cabeça para os porta-retratos na estante. Lá estava seu filho mais velho, sorrindo em uma foto tirada no último verão. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso. Um calafrio o percorreu, enquanto um pensamento terrível se formava em sua mente, um que ele não queria ter, mas não podia ignorar. Ele engoliu em seco e chamou por Lauren com a voz trêmula. Lauren! Ela apareceu na porta da sala, secando as mãos em um pano de prato. O que foi? Brandon olhou para ela sem conseguir falar no início. Sentiu que, se dissesse as palavras em voz alta, elas se tornariam reais, e ele não queria que fossem reais. Ele apertou o celular com mais força. Por que o nosso filho se parece com o Tyler? Essas palavras caíram na sala como uma bomba. O rosto de Lauren ficou pálido imediatamente. Seu corpo inteiro congelou. Por um longo momento, ela não disse nada. Apenas ficou ali, parada, encarando-o como se ele tivesse desenterrado algo que nunca deveria ter sido tocado. O silêncio dela foi pior do que qualquer resposta. Brandon sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lauren, me diga que isso não aconteceu. Ela cobriu a boca com a mão e começou a chorar. Não eram lágrimas contidas e silenciosas, mas soluços desesperados e incontroláveis. Meu Deus! Brandon passou a mão pelo rosto, sentindo a respiração acelerar. Como você pôde fazer isso comigo? Ela tentou se aproximar, mas ele recuou um passo. Brandon, por favor, me escute, escute. Ele riu, mas não havia humor em sua voz. Era um som vazio, sem vida. Meu filho não é meu. Ele sentiu o peito se apertar ainda mais, como se estivesse sendo esmagado de dentro para fora. Seus ouvidos zumbiam. Seu mundo, aquele que ele acreditava ser sólido como uma rocha, estava desmoronando ao seu redor. Lauren continuava a soluçar. Brandon sentou-se no sofá porque, literalmente, não conseguia mais ficar de pé.
O ar parecia rarefeito e o peso daquele momento esmagava seus pulmões. Diga-me que o mais novo é meu. Lauren fechou os olhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele é seu. Brandon soltou outra risada. Mas desta vez não foi vazia. Foi apenas um som quebrado, refletindo como ele estava se estilhaçando por dentro. Ele balançou a cabeça lentamente, olhando para as próprias mãos, para o telefone que ainda segurava. Eu te perdoei uma vez. Você sabe disso, não sabe? Ela soluçou novamente. Eu sei. Eu acreditei em você. Lauren caiu de joelhos no chão, chorando incontrolavelmente. Mas Brandon não conseguia mais nem olhar para ela. Tudo em que conseguia pensar era no que aquilo significava. Ele amava aquele menino. Ele o criou como seu filho desde o primeiro dia. Mas agora tudo havia mudado. O que ele deveria fazer? O que aconteceria quando aquela criança crescesse e descobrisse que seu pai não era realmente seu pai? Brandon fechou os olhos, sentindo a pior dor que já sentira na vida. Parecia que o mundo girava ao seu redor. Seu peito subia e descia de forma irregular, a dor vindo em ondas esmagadoras. A verdade estava ali, inescapável, e nada poderia mudá-la. Ele queria gritar, correr, apagar aquele momento da existência, mas não podia. A realidade o atingia como uma tempestade implacável. Lauren continuava chorando de joelhos, o rosto escondido nas mãos, o corpo tremendo com soluços pesados. Brandon não sentiu pena. Sentiu apenas um vazio escuro por dentro. Ele se levantou do sofá com as pernas trêmulas. Eu preciso sair daqui. Lauren ergueu o rosto manchado de lágrimas. Brandon, por favor, não. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Eu preciso sair daqui, repetiu ele, com a voz rouca e partida. Cada passo em direção à porta parecia pesar uma tonelada. Ao abri-la, sentiu o ar frio da noite em seu rosto, mas nem isso foi suficiente para clarear seus pensamentos. Ele saiu sem olhar para trás, sem saber exatamente para onde estava indo. Apenas dirigiu. Os dias seguintes foram um borrão. Ele alugou um pequeno apartamento perto do trabalho, um lugar simples e silencioso. Não suportava ficar naquela casa. Cada canto, cada móvel, cada foto na parede o sufocava. Mas havia algo pior. O filho que ele havia criado, aquele que o chamava de pai, que corria para seus braços todas as manhãs, que segurava sua mão para atravessar a rua, não era seu filho biológico, mas era seu filho de coração, e isso o atormentava ainda mais. Nos primeiros dias, ele evitou responder às mensagens de Lauren. Não queria ouvir desculpas, não queria ouvir promessas vazias. O único contato que manteve foi para saber como estavam as crianças. Ele precisava de tempo, tempo para descobrir o que fazer a seguir. Mas o tempo não parou. 2 semanas depois, Lauren tomou uma decisão. Ela procurou Tyler. Brandon descobriu alguns dias depois, quando Lauren lhe enviou uma mensagem curta, dizendo que precisavam conversar. Ele quase não respondeu, mas a curiosidade venceu. Então ela explicou. Disse que havia ido até Tyler contado a verdade, que ele era o verdadeiro pai de seu filho mais velho. Brandon ouviu em silêncio, incapaz de reagir. E o que ele disse? Brandon finalmente perguntou. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele entrou em pânico, Lauren admitiu, com a voz fraca. Disse que não quer se envolver. Brandon fechou os olhos, respirando fundo. Então, você apareceu, jogou essa bomba no colo dele e ele simplesmente foi embora? Sim. Então, o que você vai fazer? Ela hesitou. Eu já entrei com uma ação na justiça. Brandon ficou quieto por um momento. Para quê? Para que ele reconheça o filho legalmente. Pelo menos, para que assuma a responsabilidade financeira. Brandon recostou-se na cadeira, naquele minúsculo apartamento, passando as mãos pelo rosto. Ele não sabia o que era pior. Lauren ter mentido para ele por tantos anos, ou Tyler não querer assumir o próprio filho. E onde isso o deixava?
Os meses se passaram. O tribunal decidiu que Tyler teria que pagar pensão alimentícia, mas ele manteve distância. Não queria contato, não queria conhecer o menino. Enquanto isso, Brandon continuava a buscar as duas crianças nos fins de semana. Apesar de toda a dor, apesar de toda a raiva, ele não conseguia se afastar, porque no fundo, aquele menino não tinha culpa. Ele não pediu para nascer no meio dessa confusão. Ele não pediu para ser o motivo de tanta dor. E Brandon sabia que ser abandonado por um pai poderia deixar uma cicatriz para a vida toda. Ele não deixaria aquela criança sofrer por algo que não foi culpa sua. E assim a vida seguiu. Lauren tentou reconstruir sua rotina, mas sabia que nada seria como antes. Tyler continuou vivendo sua vida, fingindo que nada havia acontecido. E Brandon? Ele seguiu em frente, da única maneira que sabia. Não como marido de Lauren, mas como pai. Porque no final, ser pai não era apenas uma questão de sangue, era sobre estar presente. E ele estava.